Olá pessoal, do nono ano tenham um bom dia. Nós vamos estudar sobre a Europa e seus aspectos físicos. Vamos estudar sobre o relevo da Europa, a questão do clima, vegetação e também a hidrografia. Então a Europa nada mais é que a extensão do continente asiático. Porém o homem estabeleceu limite entre esses dois continentes. Os Montes Urais é o limite entre a Europa e a Ásia, mais precisamente separa a Rússia europeia da Rússia asiática. Então nós temos aí o Monte Urais, que é uma cadeia montanhosa no território russo, que separa por terra o continente europeu do continente asiático. Na parte sul europeia, nós temos o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro, e também o Mar Cáspio, que separam a Europa da África e também a Europa da Ásia. Bem, nesse slide aí nós vamos estudar a questão do tamanho territorial do continente europeu, O continente europeu, conhecido também como o Velho Continente ou Velho Mundo, possui uma área total de 10.360.000 km², dividido em 49 países, o que se faz dele um continente com países com pequenos territórios, Então temos aí 49 países, mas temos aí a questão aí do Reino Unido, que é formado por 4 países, Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Então poderíamos acrescentar aí mais 3 países, Por que 3? Porque a Inglaterra ou o Reino Unido, muita gente conhece a Inglaterra por Reino Unido ou Reino Unido, Inglaterra. Mas tem a questão aí do País de Gales, Irlanda do Norte e também a Escócia. Mas esses 3 países vai dar aí um total de 52 países do continente europeu. Nós vamos estudar nessa slide agora a questão do relevo da Europa, que é diversificado, onde predominam as planícies. A maior planície chama-se a planície central. Também encontramos os planaltos de baixas altitudes e cadeias montanhosas desgastadas, Cárpatos, Pirineus, Apeninos e também Balcãs. O relevo montanhoso predomina no norte, os montes escandinavos e as cadeias das ilhas britânicas, e no sul, os Pirineus, os Alpes, Cárpatos e Balcãs. No centro existe uma vasta planície que se estende dos Pirineus aos Montes Urais. Então nós temos aí na questão do continente europeu, a sua maior parte é de relevo de planície, ou seja, aquele relevo que não passa de 200 metros aí de altitude e que se estende, ele se estende desde a fronteira entre a França e a Espanha, ali nos Montes Pirineus, e vai até o território russo, nos Montes Urais. Então, pegando boa parte aí da Alemanha, Polônia, Bélgica, Holanda, pegando todos esses países aí de relevo de planície. O relevo mais alto aí de montanhas, nós temos aí no norte da Europa os montes escandinavos, que fica entre a Noruega e a Suécia. Temos e também na parte sul, uma parte montanhosa, na Suíça, temos os famosos Alpes suíços, a região dos Cárpatos, que fica entre a Romênia e a Hungria, uma região também montanhosa, e os Balcãs, que fica ali na Grécia, pegando aquela área ali da Macedônia, Sérvia. Então, nessa região aí do sul do continente europeu. Nesse próximo slide nós vamos aí conhecer alguns dos relevos europeus, Vamos ver aí as imagens, Temos aí o mapa, aqui no mapa, onde tem a letrinha A, os Montes Pirineus. E onde estão esses Montes Pirineus? Qual é a foto? Essa daqui de baixo, da parte esquerda, aqui de baixo da sua imagem aí do slide. Então aí os Montes Pirineus, que é uma cadeia montanhosa que fica entre a Espanha e aqui a França. Nós temos também os Alpes escandinavos, que é uma cadeia montanhosa, onde tem aqui na Noruega e também na Suécia, entre esses 2 países, fica aí na Península Escandinava. E essa foto aqui do meio, como vocês podem ver aí, essa região aí dos montes escandinavos, onde está representado pela letrinha I
I aqui no mapa. Nós temos também os Alpes suíços, que é uma região montanhosa lá na Suíça, que é muito comum a prática de esqui, né? Tem as estações lá de esqui e muitos turistas vão lá para esquiar nos Alpes suíços, né? Uma região montanhosa, e aqui no mapa está representado pela letra B. E também temos a depressão Caspiana, que é uma depressão, que é um relevo de depressão. É quando é um relevo baixo entre dois relevos altos. No caso, depressão Caspiana, esse nome Caspiana vem do mar Cáspio, porque o mar Cáspio, em relação aos oceanos, ele é mais baixo, ou seja, o nível dele é mais baixo em relação ao nível do mar. Por isso que é chamado de depressão Caspiana. E essa região, próxima ao mar Cáspio, aqui na Rússia, é abaixo do nível do mar. Por isso tem esse nome aí, depressão Caspiana. Esse próximo slide mostra sobre a Europa e a hidrografia, ou seja, os rios da Europa, né? Então tem vários rios, vamos citar aí os principais rios europeus, né? Os mais conhecidos, né? A hidrografia da Europa pode ser exemplificada pelos seus rios principais. Então vamos citar aí o rio Danúbio, que é esse rio aqui, ó, eu posso dizer que é o maior rio da Europa, né? Que nasce lá nos Alpes suíços e corta a maioria aí dos países europeus, né? Vai passando pela Áustria, Hungria, depois aqui a Romênia e vai desaguar aí no Mar Negro. Então aí o rio Danúbio, esse rio aqui, nessa parte aqui de baixo, da parte direita aí do seu slide, né? Aqui o rio Danúbio. Nós temos também o rio Reno, que também nasce nos Alpes suíços, e ele vai em direção norte. Ele vai desaguar lá na Holanda. Então ele passa numa parte aí da Alemanha e chega a desaguar na Holanda, o rio Reno, que é esse rio aqui, ó, da parte esquerda superior aí do seu slide. Não tem esse castelo aqui. Então esse é o rio Reno. Nós temos também o rio Elba. O rio Elba ele nasce ali na República Tcheca e corta o território aí alemão e vai desaguar ali próximo à Dinamarca. Então ele vai na direção norte, o rio Elba, né? O rio Elba, esse daqui, ó, da parte direita superior aí do seu slide, né? Nós temos também o rio Pó. Por que tem esse nome Rio Pó? É por conta de ser um rio meio barrento. Por isso tem esse nome, Rio Pó, e ele corta aí o norte da Itália, esse rio aqui da parte inferior aí do seu slide. E nós temos também o rio Sena, que é um rio muito famoso lá na França, que corta Paris, como vocês podem ver aí nessa parte à esquerda inferior aí do seu slide. Esse próximo slide nós vamos estudar aí sobre o clima na Europa. Então vamos ver aí do norte para o sul, né? Nesse sentido, do norte para o sul, temos os seguintes climas. Então vamos começar aí pelo clima polar, que tem características de invernos rigorosos e verões curtos. Ou seja, fica lá no extremo norte da Europa. Como vocês podem ver aqui, essa parte em azul claro no mapa, aqui no extremo norte aqui da Noruega, da Suécia e Finlândia e também da Rússia, uma parte aqui da Rússia. Então esse é o clima polar, que fica acima aí do círculo polar ártico. Nós temos também o clima temperado úmido, ou seja, esse que está em verde aqui no mapa é o temperado úmido, com verões quentes, grande pluviosidade e invernos frios, suavizados pelas correntes de águas do Golfo. Então nós temos aqui o clima temperado úmido, nessa parte aqui que pega o Oceano Atlântico, esses países banhados pelo Oceano Atlântico, aqui Portugal, Espanha, aqui a parte norte da França, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Irlanda, então esses países aí. O clima temperado continental é essa maior parte aqui do continente europeu, que está em amarelo aí no seu mapa. Então nós temos aí
verões quentes e invernos rigorosos devido à distância com o oceano, proporcionando elevada amplitude térmica, ou seja, uma diferença enorme de temperatura durante o ano. Então, verões muito quentes, que chega aí a 40 graus, e invernos rigorosos que chegam a -20. Então, vejam aí uma diferença de amplitude térmica, uma diferença enorme aí de temperaturas. E por fim, o clima mediterrâneo. Por que tem esse nome? Porque fica na parte sul aqui do continente europeu, próximo aí o mar Mediterrâneo, banhado pelo mar Mediterrâneo. No caso aí, Espanha, Portugal, o sul aqui da França, a Itália, Grécia, todos eles têm clima aí mediterrâneo. Esse próximo slide mostra um fenômeno muito comum lá no extremo norte da Noruega, né? Lá da Europa. Noruega, Suécia, Finlândia, ali a parte da Península Escandinava, que é o fenômeno do sol da meia-noite. O que acontece no norte da Europa durante o verão. Ou seja, o sol é meia-noite e o sol não chega a se pôr, né? Ele chega a baixar no horizonte, mas não chega a se pôr e fica lá meia-noite o sol brilhando. E esse fenômeno só acontece durante o verão nesses países aí do extremo norte da Europa, que fica acima aí do Círculo Polar Ártico. E por fim vamos ver aí sobre as vegetações da Europa, algumas das vegetações. Uma delas é as florestas temperadas, que aparecem em planaltos e planícies situados em menores latitudes, abrigam um número maior de espécies vegetais devido à urbanização e industrialização. Sobraram poucas dessas florestas no ecossistema. Então, essas são as florestas aí temperadas, que pega a maior parte ali da planície europeia, que é uma região muito habitada e que tem muitas cidades, por isso que foi muito devastada com o passar do tempo. Outra vegetação lá da Europa é a tundra, que fica lá no norte da Europa, esse tipo de vegetação. O termo tundra deriva da palavra finlandesa tunturia, que significa planície sem árvores. Nesse bioma, a vegetação se desenvolve apenas no verão, que dura de 2 a 3 meses por ano, com temperatura máxima de 10 graus Celsius. Nos outros meses do ano, a tundra permanece congelada, atingindo os -20 graus Celsius aí de temperatura. Por fim, nós temos aí a floresta de coníferas, uma das vegetações aí que fazem parte aí, do ecossistema europeu. Fica situada ao norte da Europa, predominam as coníferas, também conhecida como taiga. As coníferas ocupam extensas áreas que passam boa parte do ano congeladas. Essas árvores são intensamente exploradas para a obtenção da madeira. Então, aqui nós conhecemos como árvore de Natal, né? O pinheiro, né? O nosso pinheiro aqui. Lá na Europa é chamada de floresta de conífera, ou árvore conífera. Por que tem esse nome? Porque tem o formato de um cone. Por isso que esse nome aí, coníferas. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado da aula e tenham aí um bom dia, uma boa tarde e um bom estudo.